Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Dependência Química e Saúde Mental. A nossa programação é voltada a todas as pessoas interessadas neste tema, mas especialmente a você que está agora nos prestigiando e que busca informação verdadeira, dados reais, entrevistas com profissionais experientes, argumentos científicos, conceitos, valores e, principalmente, esclarecimentos sobre esse tema complexo e delicado. Para acompanhar, fiquem atentos à programação da TV Com Brasil. O programa é exibido todas as terças às 21 horas. E você pode acessar pelos canais TV Sky no canal 28, Nossa TV canal 20, Vivo e GTV canal 239, Claro e Embratel pelo canal 3. Hoje, como nossos comentaristas, temos aqui a doutora Valéria Rocha Brasil, ela que é doutora em psicologia, sócia-diretora do Instituto Rocha Brasil, escritora e especialista no tratamento de dependentes de drogas, com trabalhos efetuados em clínicas especializadas nacionais e internacionais. Também aqui conosco o Dr. Cláudio Jerônimo, ele que é médico psiquiatra, especialista em dependência química e doutor em ciências pela Unesp. E também com a gente, numa participação mais do que especial, o senhor Miguel Tortorelli, do Amor Exigente. Vocês não podem perder, hoje o programa vai ser muito especial. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, o papel da família no tratamento da dependência química. E eu vou começar com ela, com a doutora Valéria Rocha Brasil, para ela falar com a gente sobre isso, né? Qual que é a importância, qual que é o papel da família, doutora Valéria, para o sucesso do tratamento de um dependente químico? Olha, Vanessa, o papel da família é fundamental. Por quê? Porque a família, ela pode ser tanto fator de risco quanto fator de proteção no processo de recuperação. Fator de risco quando ela não muda o seu funcionamento. Por exemplo, tem um dependente de drogas também dentro do sistema familiar que não quer se tratar. E aí aquele que está se tratando acaba sendo de forma um pouco ameaçado com a presença de alguém que está usando muitas drogas dentro da família. Então aí vira um fator de risco. Ou um fator de risco também é quando a família continua facilitando e sabotando a recuperação. Facilitando o quê? O uso de drogas e sabotando a recuperação. Então, quando que a família se torna um fator de proteção? Quando ela entra em tratamento e começa a rever a forma de funcionar antes e passa a modificar. Então, por exemplo, se antes eu facilitava muito a vida do dependente de drogas, por exemplo, ele usava drogas, batia o carro, quebrava tudo, eu ia lá e consertava todo o carro. Isso daí é uma facilitação. Então, isso precisa mudar. Então, o primeiro passo para a família ser um fator de proteção no processo de recuperação é ela entrar em tratamento e rever a forma de funcionamento. Que interessante. Dr. Cláudio Jerônimo, o senhor que tem bastante experiência nessa área também, né? O que o senhor já viu? O que o senhor acha que... Eu queria uma dica, assim, para as famílias, né? O que elas podem fazer para poder ajudar esses dependentes? Olá, Vanessa, Valéria, Miguel, um prazer estar aqui com vocês, né? Sem dúvida, a família é a mais impactada na dependência química, né? Para cada dependente químico, em média, 4 a 5 outras pessoas da família são impactadas, né? E são impactadas em diversos aspectos, né? Por exemplo, tem uma pesquisa que mostra que foi feito com famílias de todo o território nacional, que chama-se Lenad Família, foi feito pela nossa equipe da Unifesp, né, coordenada por uma
uma professora da Unifesp, essa pesquisa mostra que 58%, por exemplo, das famílias entrevistadas, elas diziam que a presença e o problema da dependência química afetava a sua habilidade de trabalhar, afetava o seu humor, afetava a sua habilidade de resolver problemas, afetava seu sono, enfim, impacta na saúde da família, né, e na saúde de cada um dos familiares. Né? Realmente não deve ser fácil, né, doutor? Não é doutor, eu chamo de doutor, ele fala que não é, mas é que ele é tão querido, ele é o nosso, né, querido Miguel Tortorelli, que tem tanta experiência através do Amor Exigente. Eu queria que o senhor falasse também a respeito desse papel da família nesse processo todo. A família é fundamental, né? É fundamental, e principalmente a mãe, porque nós, no Amor Exigente, fazemos o acolhimento das famílias que têm problema com seu ente querido, que entra no mundo das drogas. Mas 90% são as mães. As mães é que correm atrás, que vão procurar ajuda para o seu ente querido. E as namoradas e esposas. Também, sempre a mulher, né? Sempre a mulher está na frente, né? E o que a gente vê é que, infelizmente, como não conhecem o que é a dependência química, elas sempre são ludibriadas, são enganadas pelo seu ente querido. Né? E hoje nós estamos tendo, né? E o doutor Cláudio, a doutora Valéria podem falar sobre isso, né? As mulheres, as meninas estão usando mais que os meninos. Olha, a gente não tinha essa informação aqui, né? Realmente isso está acontecendo. É uma pesquisa que nós temos que está realmente suplantando, né, as mulheres usando mais que eles. Então, elas vão nos grupos de Amor Exigente buscar essa ajuda. Que coisa. Doutora Valéria, quais são os desafios, os principais desafios da família nesse processo de recuperação? São inúmeros, porque é um processo complexo e longevo. Mas um dos principais desafios da família, Vanessa, é a família entender que ela não controla a abstinência do dependente de drogas. Porque ela fica tentando resolver o problema, aquele problema que não está ao alcance dela, tentando controlá-lo. Então, o maior desafio da família, dentre outros, é ter o olhar para si. O que está ao meu alcance? O que está ao meu alcance é a minha mudança, não é a mudança do outro. Então, eles conseguirem se desligar nesse ponto, ou seja, não adianta eu querer controlar que horas, onde ele está, para onde ele vai, que horas ele volta, tal, porque isso não está ao meu alcance. Agora, eu posso controlar a minha ansiedade, eu posso controlar a vontade que eu tenho de, por exemplo, ajudá-lo e passar à frente dele para resolver por ele um problema que é dele. Isso eu consigo controlar. Então, um dos grandes desafios é esse. Eu conseguir olhar para mim e focar a mudança em mim e não no outro. Para mim, esse é fundamental. Quando eles chegam no Instituto Rocha Brasil, a primeira questão que a gente vai trabalhando é isso. Volta o olhar para si. E eu faço até um exercício. Pera, essa atitude, você controla isso? Está ao seu alcance? Não, não está. Então, não adianta você olhar para isso. O que está ao seu alcance? Vamos fazer uma lista de coisas que está ao seu alcance. Aí a gente foca naquilo que está ao alcance. Geralmente o alcance está na minha mudança e não na mudança do outro. Esse é um dos grandes desafios iniciais. É tudo muito complexo, né, doutor Cláudio Jerônimo? Porque a mudança não é só do dependente químico, mas é a família toda que tem que aprender a lidar com esse problema, né? Exatamente, né? E às vezes a família começa a achar assim, não, por que eu preciso me tratar se ele é quem tem um problema? Né? Eu acho que isso a Valéria levantou muito bem, né? Assim, porque na verdade a família, ao ser impactada, né, ela começa a não conseguir nem fazer as coisas que estão ao seu alcance,
né? Porque perde de vista, perde, né, a nitidez do que está acontecendo, justamente por estar muito envolvido naquele problema, né? Então, e para ajudar alguém, a gente precisa estar bem, né? Não dá para eu ajudar ninguém se eu não estiver nas minhas plenas condições, né? Então a família precisa realmente primeiro olhar para si, né, e ficar bem, e ao estar bem, ela ver o que ela precisa, pode fazer, está ao seu alcance para ajudar o seu ente querido, né? Eu acho que esse é um grande desafio no tratamento das famílias. Isso é uma grande verdade, né, Cláudio? Porque a família, e volto a dizer, são as mães que vão atrás. E aí, chegando lá, só fala no seu ente querido, meu filho, minha filha, ele precisa olhar para si, né? Esse problema, quem vai tratar, médico, psicólogo, vai tratar do seu ente querido. Eles têm que viver a vida deles, porque acabam brigando com o seu marido, vão entrar em confusão, e eles têm que viver a vida. Procurar ajuda para o seu ente querido, para o seu filho, tem que procurar. Mas eles têm que viver a vida deles. Exatamente. É isso daí, não é, Cláudio? Exatamente. Acho que precisa, assim, né? Por mais que seja dolorido, né? Você dizer assim, olha, meu filho faz parte da minha vida, né? Parte da gente, mas a gente não pode nessa hora confundir as coisas, né? Assim, tem a sua vida e tem a vida do seu ente querido, né? Isso que o Miguel falou, né? Que as mulheres, de fato, essa pesquisa que eu citei anteriormente do Lenad mostra que 80% das mulheres que estão envolvidas no tratamento dos seus entes queridos. Se a gente colocar filhas, esposa, de fato chega a 90%. Por que será? O pai não quer saber, doutora Valéria? O que será que acontece? Não é bem assim, né? Bom, culturalmente, essa coisa do cuidar está muito voltado para a mulher. Sim. Então, a nossa cultura acaba a mulher sendo mais cuidadora do que o homem, em geral, estou falando culturalmente. E aí, nesse sentido, mas isso não é ruim em si. Por quê? Porque se nós pensarmos sistemicamente, quando eu sempre falo isso, o sistema familiar funciona como uma ciranda, que todos giram para o mesmo lado. Se um parar de girar para aquele lado, a brincadeira acaba na brincadeira da cirandinha. Então, se um membro, como a mãe no caso, que está acostumada a ser a cuidadora e tudo mais, ela começa a funcionar de maneira diferente, aquele sistema familiar que girava sempre para o mesmo lado se desorganiza. Se desorganiza na patologia. Então, aquilo que era patológico, todo mundo girava para o mesmo lado, na patologia, para de girar para o mesmo lado, se desorganiza para se reorganizar de uma outra maneira. Então, eu penso assim, nós como terapeutas de família, se um da família entrar em tratamento, já vai quebrar a homeostase, quebrar o equilíbrio patológico que já acontecia. Então, não é um problema só a mãe ir. Desde que esta mãe entenda que ela precisa começar um processo de mudança com ela e não com o outro. E outros desafios importantes, viu, Vanessa, que eles até pincelaram, a questão da coesão no funcionamento familiar da educação. Então, por exemplo, precisar dar limite ao filho. É muito difícil. Por quê? Porque tem, como o Tortorelli falou, tem aquela questão da manipulação e muitas vezes elas são manipuladas. Então, na hora que ela se trata, ela vai identificando a diferença que é aquilo que ele está falando e que é real e aquilo que é manipulação. Para quê? Para que ela consiga colocar limite. Então, colocar limite é uma mudança importante da família e há que se começar para quem está buscando tratamento, no caso a mãe. A coesão entre aquilo que eu faço e aquilo que eu falo. Então, por exemplo, olha, se você não cumprir com o horário, você não sai amanhã. Então, falei, certo? E aí? Aí ele vai lá e vai te desafiar, que nem uma criança de 2, 3 anos. Para saber se aquele limite que você agora resolveu colocar, porque antes não colocava, se você vai cumprir com aquilo.
Se você não tiver coerência naquilo que você fala com aquilo que você faz, cai no descrédito. Aí, de novo, ele vai te invadindo. Entra naquele círculo vicioso, né? Vicioso, exatamente. Doutor Cláudio, existe um padrão de comportamento das famílias dos dependentes químicos? Um padrão de funcionamento? Olha, existe, né? Dá pra gente traçar aqui alguns comportamentos que são muito comuns, né? Eu acho que essa alternância entre comportamentos mais permissivos e comportamentos mais duros é muito frequente, né? Criando uma instabilidade, né? Nas regras. Justamente porque, ora você vê seu filho, seu ente querido mal, você precisa acolher, você precisa cuidar, né? Ora, ele está falando para você que vai mudar, numa promessa de que vai mudar no futuro. Você faz algumas concessões, né? E os limites começam a ficar imprecisos e depois ele não muda, aí a família fica irritada e tem um comportamento mais duro. Então a família vai alternando nesse comportamento mais permissivo, cuidador e duro. E cria uma instabilidade, né? E uma insegurança de regras, né? Na casa e na família. Deve ser muito difícil, né, Miguel Tortorelli? Porque a gente sabe que não é um tema simples, é um tema bastante complexo. Cada família tem um padrão, né? Tem um sistema. E eu acredito que você vê bastante isso lá no Amor Exigente, né? Com certeza, com certeza. Dá para ficar o ano inteiro falando aqui todo dia sobre isso. Contar várias histórias, né? Dá. Mas primeiro a família tem que se tratar. A família que tem que se tratar. Porque a doutora estava falando, a doutora Valéria, eles são muito habilidosos em conversar com a mãe, principalmente a mãe, e vão dobrar a mãe. Eles são peritos nisso. Sei. E isso daí a mãe tem que estar firme. Por isso que as nossas amorzinhos, as nossas reuniões são para isso. A mãe tem que fazer o dela e ela tem que se aliar ao pai. E vai ter um discurso eles alinhado, né? Tem que ser, porque normalmente eles vão brigar. Porque às vezes um autoriza, o outro desautoriza, aí vira uma bagunça. Quem vai ficar bem na história é o usuário. Enquanto eles estão brigando e ele manipula para isso, né, ele está tranquilo. Então, os pais primeiro têm que se unir juntos, falar a mesma linguagem com o seu ente querido, para realmente ter sucesso nisso. Mas acho que a prevenção é o melhor caminho. Né? Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para a doutora Valéria, porque assim, a gente já sabe que existe esses padrões de comportamento, né? Vocês têm bastante experiência nesse tema, mas eu fico imaginando, por exemplo, uma pessoa que já é maior de idade, um usuário maior de idade, é difícil para o pai e para a mãe impor um limite, né? Porque às vezes esse jovem, né, que já tem uma certa idade, já tem a sua maioridade, como é que a mãe o impede de sair de casa? Não, você não vai sair, não gera mais conflito? Então, essa pergunta é excelente, por quê? Porque é o que todos falam para mim mesmo lá, quando a gente está em terapia de família e tudo, mas como que eu vou pôr limite num marmanjo de 40 anos? Porque às vezes tem 40 anos, pasmem, mas tem. Aí eu pergunto, ele mora com você? Mora. Quem paga as contas dele? Eu. Então, peraí. Então, ele tem idade cronológica, mas ele não tem idade efetiva, ele ainda é dependente de você, mora na sua casa, então ele é uma criança num corpo de um homem de 40 anos. Assim sendo, se ele está na sua casa e você paga as contas, você tem o direito de botar as regras na sua casa. Se ele não gostar das regras da sua casa, ele que vai procurar outra casa. Entendeu? Tem que ser firme, né? É lógico, mas isso é muito complicado. Agora o Miguel tocou numa coisa importante, o Cláudio também, que é a questão da comunicação
Esse é um outro desafio na família. Quando a gente faz a terapia de família, a gente trabalha muito essa questão da comunicação, porque ninguém se entende. Um fala uma coisa e puxa para um lado, o outro fala outra e puxa para outro lado. Aí eles brigam, aí fica aquele jogo da culpa, sabe? A batata quente, que é a culpa, um joga para o outro. Então, um dos tratamentos fundamentais para a família é trabalhar a comunicação. Como? Parar com a xologia. Eu acho que deveria ser, que poderia ser. Parar também com o julgamento. Um julgando o outro, a conduta do outro. E vamos começar a falar. E é o básico que eu faço, viu, Vanessa? Então, eu brinco até quando tá a família toda lá no instituto. Quem falar, fica com a caneta na mão. Quem não tiver com a caneta na mão, fica calado. Porque todos querem falar ao mesmo tempo. Aí, depois... Bom, tudo bem, você falou isso. Fulano, o que você entendeu do que ele falou? Porque eles já querem falar. Por quê? Porque eles não estão pensando em ouvir o outro, que é o saber ouvir. Eles estão pensando na resposta que eles vão dar daquilo que ele acha que o outro quis dizer. Então, aí você vai trabalhando a comunicação no formato mais básico. Peraí, você quis dizer... O que ele quis dizer pra você? Quer dizer, é isso que você quis dizer? Não, não é isso que você quis dizer. Então, explica melhor. Entendeu? Que interessante. Você faz dentro do manejo da terapia de família, você trabalha a comunicação. Porque as pessoas precisam se entender, né? Porque deve ser um caos dentro de casa, deve ser bastante complicado, né, Dr. Cláudio Jerônimo, conviver com um dependente químico, a gente sabe que não é fácil. E se não tiver essa comunicação, a família se perde, todo mundo se perde, a situação piora. E assim, eu tenho um foco, por exemplo, na minha prática clínica, muito mais no dependente do que na família, né? Eu costumo dizer assim, olha, a gente precisa de um time, né? Sempre eu digo isso, precisa de um time para fazer o tratamento. E nesse time, além dos profissionais da saúde, né, tem que ter alguém da família entrando no time para ajudar o dependente químico, né? Agora, se essa pessoa que vai entrar na ajuda do dependente não tem, por outro lado, essa ajuda, né, da terapia de família, né, ele vem para o time já mal, né? Ele já não vem em condições de ajudar, né? Então, a primeira coisa que eu faço é igual treinamento mesmo, né? Dizer assim, olha, para jogar, você precisa ter treinado, estar em condições para estar em campo, né? Então, todos aqui que vão fazer parte desse time vai precisar ter seu espaço ali de treinamento, de fortalecimento, né? Ali só você, né? Então, os membros da família vão ter que fazer terapia de família, né? O paciente vai ter a terapia dele, né? E depois a gente vai juntar todo mundo aqui para traçar a melhor estratégia de jogo, vamos dizer assim, entre aspas, né? Para enfrentar esse adversário. Não é fácil, né, Miguel? É muito difícil. Bastante complicado. É bem complicado. Agora, a família é fundamental nisso daí. E precisa ajudar realmente. Agora, o que a gente vê muito, né, é que quando quem é dependente é a esposa, o marido larga. É mesmo? A mulher não, fica lá, vai no médico, vai no psiquiatra, vai no nosso grupo, faz o impossível para ajudar. Para ficar com o seu noivo, namorado, esposo. Quando é o contrário, não. Ele larga e tchau. Pode estar casado, pode estar namorando, pode estar noivo, ele não assume. Então, pela experiência de vocês, você já vê que existe esse padrão, né? Agora, isso, a gente não sabe se é bom ou ruim. Por quê? É verdade. Porque quando a pessoa entra em contato com uma coisa tão impactante que é o casamento, então isso se quebra, você já está colocando naquela pessoa aquela consequência. Então, na hora que, poxa, perdi meu marido... E eu perdi por causa do meu uso de drogas, por causa da minha dependência química. Esse impacto pode ser muito positivo
Por quê? Porque é justamente na hora que a vida vai trazendo as consequências das atitudes da pessoa é que a pessoa pensa em mudar. Nenhum de nós pensa em mudar quando a vida da gente está boa. Sim. A gente pensa em mudar quando entra em crise. Então, na hora que entra um divórcio, já é uma baita crise que você coloca na vida daquela pessoa. Então, isso pode precipitar a aceitação de um tratamento. Agora, quando a esposa não abandona o marido dependente químico, ela fica um tempo facilitadora, isso pode protelar o tratamento. Não é que eu queira fazer poliana aqui, mas a gente tem que ver, diante do cenário, o que a gente pode usar daquela crise como positivo. Entendi. Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta, Valéria. A família pode ter uma desistência, de repente ela desistir do tratamento? Existe uma recaída? Claro, sem dúvida. Ou a família inteira, que é o pior do cenário, ou um membro da família. Porque um dos desafios é trazer toda a família para o tratamento. Todo mundo que está envolvido. E aí uns começam e vão desistindo, porque começa a perceber que, opa, estão olhando para mim. Eu tenho que mudar? Eu não sabia que eu ia ter que mudar alguma coisa. Aí vai saindo. E aí isso é um complicador. Mas nós que trabalhamos, né, Miguel, Cláudio, com dependência química, a gente faz qualquer negócio, entendeu? É o que está nas nossas mãos. Se tem o papagaio na terapia, é o papagaio que a gente vai trabalhar. Muito então, bem. A gente tá sempre que pensar de forma otimista. Tá certo, a gente não pode desistir, né? Até porque esses profissionais maravilhosos que estão aqui hoje com a gente, que deram essa importante contribuição, eles estão aqui para nos ajudar e ajudar você que sofre com esse problema aí na sua casa e que com certeza você conhece alguém, eu tenho um parente, um amigo que é dependente químico e eles podem ajudar. Miguel, a sua palavra final para a gente encerrar o programa, por favor. Infelizmente, toda família tem um. Pois é. Toda família tem. Então, nós precisamos realmente, primeiro, ouvir e assistir esse programa. Esse Sim. é o primeiro. Segundo, procurar um profissional. Terceiro, ir também, aqueles que não puderem, ir no amor exigente. E o amor exigente também indica os profissionais, porque há necessidade do profissional também falar para esses entes queridos que precisam de ajuda. Mas é muito difícil. Continuem assistindo, né? Venham, procurem amor exigente, procurem um profissional que com certeza absoluta vocês vão conseguir salvar o seu filho, a sua filha, o seu noivo, a sua noiva, né, das dependências químicas. Obrigada pela participação e sua presença. Eu que agradeço. Doutor Cláudio Jerônimo, suas Olha, considerações. Eu acho que assim, essa pesquisa que eu citei também, ela mostra que a família às vezes demora de 3 a 4 anos para procurar ajuda, né? Ela já demora para descobrir. Né? Às vezes isso pode levar até 2 anos para descobrir, depois mais 3, 4 anos para buscar ajuda, né? Então o que eu acho é que a família precisa estar atenta, né, e buscar ajuda rapidamente, né? Se tem dúvida se vai buscar uma ajuda profissional, precisa ir direto no médico, às vezes não, né? Às vezes precisa começar no amor exigente. Ali, né, você vai ter outras pessoas com essa mesma experiência, né? Você vai aprender com a experiência dos outros e vai poder ajudar o seu ente querido. Muito bem, muito obrigada pela sua participação. E agora ela, minha querida Valéria Rocha Brasil, para suas considerações finais. Rapidamente, eu diria o seguinte para a família. Não espere a mudança do dependente químico. Faça você a diferença. Que aí as coisas já começam a mudar. E você que ficou aqui conosco, nosso muito obrigado. Muito obrigada por você estar aqui conosco no programa Dependência Química e Saúde Mental, todas as terças-feiras, às 21 horas, aqui na TV Com Brasil. A gente se encontra no nosso próximo programa. Até lá.